pouco maior. A primeira edição do nosso seminário de intercessão aconteceu no final de agosto, no último sábado de agosto. 6 meses, gente, se passaram? Quase, né? E agora nós vamos ter a segunda edição. Então, assim, fica aqui o convite. Não é uma programação restrita somente a quem faz parte da nossa igreja. Então, convide um amigo, convide uma pessoa que você entende que precisa estar com a gente. Nos grupos, ao longo da semana, nós vamos passar mais informações em relação ao horário, se vai ter algum valor de inscrição ou não, se vamos passar o dia na igreja, se vai ser só num período da tarde. Amém, igreja? Pastora, mais alguma coisa? Não posso esquecer. E também queria avisar aos papais, às mamães, que nós, como igreja, estamos preparando uma programação específica para os adolescentes e para os jovens. Amém, gente? Desde já posso contar com a intercessão de vocês? Então, nos ajudem em oração para que tudo aquilo que o Senhor tem colocado, né, no coração dos pastores possa se materializar através de cultos, encontros, e assim a gente possa cada vez mais trazer para perto aqueles que estão com a gente. Amém? Obrigada. Amém. Irmãos, deixa eu só, antes da gente entrar na palavra, só contar um testemunho que aconteceu conosco nessa semana. Talvez você fale assim, poxa, a intercessão não é para mim. A intercessão é para as irmãs do coque. Não. Você precisa entender algo muito sério. Algo aconteceu essa semana. Essa semana, desde o domingo passado. Domingo passado eu tive muito mal. Mesmo assim, uma dor no peito muito forte. Antes de vir para a igreja, a pastora orando. Nós viemos, não falamos nada para a igreja. No meio do louvor, ela botou a mão no meu peito. Se você teve aqui domingo passado, você vai lembrar, ela começou a orar. Aí nós fizemos o culto e a dor intensificando. Para a glorificação do nome do Senhor, a dor foi embora. Graças a Deus. Mas a dor começou exatamente quando a gente estava preparando para vir para a igreja, de sábado para domingo. E eu não entendi nada. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Pode ou não pode? Pode ser coincidência. E aí, simplesmente, essa semana, a pastora estava conversando comigo, nós recebemos um vídeo, compartilhei com ela um vídeo. Eu não coloquei esse vídeo no NJT, porque tem imagens muito fortes, né? E o vídeo falava da importância de que nós precisamos manter o nosso machado afiado. Porque antigamente, o machado estava tão afiado que você não precisava nem abrir a boca, só de olhar o capeta já ia embora. Agora, você precisa abrir a boca, olha o ungido, ainda precisa de grupo de irmãos de oração para que ele vá embora. Nós precisamos afiar o nosso machado. Quem está entendendo, diga amém aí. E aí, simplesmente, a pastora chegou e falou, nós precisamos ter uma rotina de oração. Nós precisamos ter uma rotina, porque o dia mau chega para todo mundo. Precisamos criar um hábito. E eu vou falar para você que não tem o hábito, ele não vai nascer do nada. Ele não vai começar. Você precisa colocar o pé e aos poucos você vai se acostumando. E aí começamos. Então, começamos num dia, começamos no outro dia. E nós inserimos o nosso mais velho nesse período.
Pegamos o Miguel e vamos aí, vamos falar da palavra, tal. E ter aquele tempo, mesmo cansados, irmão. Parávamos antes da janta. Janta, qual foi a janta? Miojo. Miojo já estava ficando duro, mas vamos lá. Vamos falar da palavra. E investimos e gastamos tempo. E aí, de ontem para hoje, foi de ontem para hoje? Foi, né? Ela está ali conversando, tá? É misericórdia. De ontem para hoje, eu estava ali dormindo e ouvi um sussurro que não era um ronco. Porque falam que só homem ronca. Isso é uma inverdade, tá, irmãos? Pastor, mulher não ronca, mulher sussurra. Misericórdia. E aí eu ouvi algo estranho. Quando eu abri o olho assim, a pastora estava... Aí eu, igualzinho o pai dela, falei, Jesus amado. Aí eu acordei. Guarda que isso é muito sério. Eu levantei, ele, acorda, irmão, acorda. Aí eu estava guerreando com o inimigo. Para você que acha que é intercessão é só para você, para os irmãos e para as irmãs do coque, a intercessão é para manter a tua vida de pé. A nossa vida é uma constante batalha espiritual. E um campo muito, muito delicado, aonde o diabo, de uma forma sutil e sorrateira, vem para destruir aquilo que Deus projetou para a vida da igreja, não é no âmbito financeiro. Às vezes não é nem no matrimonial, é na mente. Já dizia alguém aí que mente vazia é oficina. Então eu preciso que você entenda, eu quero te incentivar a você estar aqui com a pastora Marcele, participar desse seminário de intercessão. Eu quero que você confie no que diz a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... O povo perece por falta de... Então eu quero incentivar você, muda a tua agenda. Entenda, eu falei isso hoje na escola da palavra de manhã. Toda a tua dedicação em vir à igreja, toda a tua dedicação em levar a palavra para dentro de casa, é porque você tem um entendimento, sim, que Deus, quando escolheu a você, Ele não escolheu a você, Ele escolheu uma casa, um lar, um sacerdócio, uma nação para deixar um legado. Tudo aquilo que você decide hoje, quem vai dar continuidade são os seus filhos. Então entenda, às vezes os seus filhos e os seus netos não estão na posição que Deus quer, não é um problema a igreja, às vezes são as suas escolhas erradas. Então escolha correta. Sábado, né? Dia 28, que horas? A partir de que horas? 14 de março, perdão, dia 14 de março. Você tem muito tempo aí para se programar. Meu pai, me perdi. Você tem muito tempo para se programar. Irmão, a batalha espiritual é mais séria do que você pensa. Amém? Antes da gente passar a Bíblia, eu quero fazer uma assembleia. Nós faremos uma assembleia agora, mesmo não estando com toda a igreja aqui reunida. E vou fazer a assembleia em março também. Nós temos uma família, irmãos, que eles têm frequentado a igreja. Eu lembro quando eles vieram para cá, e eu sei que a esposa está lá atrás com as crianças, que hoje está tendo. Fala para o seu irmão, coisa linda. Hoje está sendo o primeiro cultinho das crianças lá atrás. Hoje está sendo o primeiro. Eu quero incentivar você a nos ajudar, através da tua oração, para a gente conseguir colocar uma não é tenda não, irmão, mas é colocar, como é que é o nome do profeta? Como é que é o nome? Botar uma cobertura aqui atrás, para a gente poder, para dar mais conforto, mais segurança para as nossas crianças. Nós precisamos investir nessa geração. Quantos entendem isso? Amém?
Então, se você entende, nos ajuda em oração. Não estou pedindo o teu dinheiro, eu estou pedindo a tua oração, para que Deus envie os recursos. Nós precisamos, sim, botar uma cobertura lá atrás. Precisamos, sim, fechar a porta, ligar os ar-condicionados, abrir a porta lateral. Nós precisamos. E uma grande pergunta, não é para a igreja ser conhecida, é para que o dono da igreja, que é Cristo, o nome dele seja espalhado, propagado, porque eu creio que Deus vai trazer muitos pais por intermédio da vida dos filhos. E um desejo que Deus colocou no meu coração é que essa igreja ainda vai ter a igreja da criança. Eu quero incentivar você, irmão, vem conosco nesse projeto aí, você que está aqui presencial, você que está conectado, nos ajude em oração, nos ajude em oração, vamos fazer propósito juntos. Mas eu quero chamar a Raquel. Cadê sua esposa, filho? Chama lá e libera a palavra, fala assim, ó, vem! Não fala assim não, porque eu sei como é que é, né? Chamar a Raquel, o Vinícius, o Samuelzinho, a Aninha, né? É uma família que eles chegaram aqui na igreja, né? Ô, Telzinho. Altas fotos nós temos juntos, né? Parabéns, Érica, parabéns, Thiago, Deus abençoe. E nós vamos apresentar, e eu quero que você faça parte dessa assembleia, né? Eles vão entrar, sim, na questão do DNA. Eles já estão frequentando a igreja desde janeiro, se não me engano. Desde antes de janeiro. Pode vir aqui, pode vir aqui. Acho que foi o que? Outubro que vocês estão frequentando aqui? Em outubro, né? E aí, irmão, vou falar para você, a nossa maior preocupação é não nos movermos por necessidade. Nenhuma decisão. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de conhecer Vinícius, ele estava com uma bermuda preta, um tênis preto, uma camisa preta. Um sábado à tarde, aí ele estava passando aqui, não tinha nem culto, aí ele com a mão no bolso, as duas mãos no bolso, e fazendo assim. Ah, minha filha falou que aqui era uma igreja. Por um acaso, nós descobrimos que temos amigos em comum, né? E ali veio, eu falei, pô, vem fazer uma visita. E em nenhum momento ele veio apresentar as suas medalhas, né? Veio apresentar o currículo, nem ele, nem a esposa. E aí ele veio, assistiu um culto, aí depois veio vindo, aí passou um mês, aí depois nós viemos conversar, e eu falei para ele assim, olha, se o seu pastor, conversa com o seu pastor, se ele permitir, pode nos visitar domingo que vem. Aí ele, prazer, pastor. Eu falei, não, faz isso não. Não venha na emoção, né? Porque a emoção não sustenta. Agora, a direção vinda de Deus, ela não só sustenta, ela nos sustenta, nos mantém e glorifica o nome de Deus nessa terra. E o tempo passou, eles têm frequentado aqui. Nós temos o costume, sim, de mesmo sem ser membro da igreja, abrir oportunidade para poder estar cantando, para poder estar ministrando. Eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Tanto que a Raquel já ministrou aqui na oferta algumas vezes. Quando o pastor Rodrigo Claro eu tive o privilégio de abrir junto com ela, né, o culto. E aí ontem nós tivemos um gabinete ontem, estivemos conversando, um tempo muito bom, eu, a pastora e eles dois. Falei para ele assim, você conhece já os defeitos da igreja. O que eu falo logo assim? Que as pessoas, às vezes, quando olham para uma igreja, elas pensam em encontrar uma igreja perfeita. Uma igreja que tem um ministério de louvor perfeito, que tem um departamento infantil perfeito, um departamento de jovens perfeitos, pastores perfeitos, diáconos perfeitos. Essa não é essa igreja. Porque essa igreja só terá acesso na glória. Então eu falei para ele os grandes desafios que temos.
E ele falou, eu quero fazer parte, eu quero servir, né? E aí, ontem nós conversamos e hoje nós vamos fazer a assembleia. Eu gostaria que, com bastante sinceridade, irmão, se você entender que não levanta a mão. Mas se você entender que sim, levanta a mão. E aí, irmãos, eu falei assim, irmão, mas perguntei, né? Que eu pergunto, é do manto, é do coque, meu Deus, minha glória. Mas eu quero perguntar agora para toda a igreja aqui, até aqueles que ainda não membram, mas estão aqui. Eu quero convidar você a participar dessa assembleia. Se você chega aqui, Raquel, vira para lá, Vinícius. Vocês estão em posição de casamento. Vamos renovar os votos. Por falar nisso, né, pastora? Quem é casado aí, levanta a mão, deixa eu melhorar. Quem é casado, bem casado com a bênção de Deus, levanta a mão bem alto aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem ainda não fez o curso Casados para Sempre? O que está faltando? Jesus voltar? Nós vamos abrir inscrição, Diácono Manuel. Já falei com o Josivaldo, que está em viagem, está de férias, né? E nós vamos abrir inscrição. A pastora já até fez o... Estou falando em cima da hora que até esqueci. Vamos abrir inscrição agora em março para o curso Casados para Sempre. Pastor, mas o curso é mais um curso. Meu irmão, se você for com esse pensamento, é uma ferramenta. O nosso casamento precisa. Por quê? Precisa blindar o nosso casamento. Aí tem aquele que está namorando, nunca fez um curso de namoro, de noivo, começou a namorar porque eu olhei para ele, ele olhou para mim, e aí eu curti o naipe dele, eu curti o naipe dela. Isso tudo, meu amado, naipe por naipe, deixa o tempo passar para você ver o que acontece. Tu não vai ter esse corpinho a vida toda não, tá, querido? O tempo passa, e o tempo é implacável. Então precisamos, tá, ô Manel? Vamos pensar nisso para a gente poder, até para aqueles que estão namorando, noivo, para poder saber, porque a escolha não pode ser feita no lado carnal. Deus, ele não erra, porque ele não une pessoas, ele une propósito, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Mas voltando para cá, eu queria fazer essa assembleia. Ele é ministro de louvor, ela é ministra de louvor, homem e mulher de Deus, casados e bem casados, eles moram aqui na rua, tá? Eu gostaria de perguntar para a igreja, aqueles que concordam, quando eu perguntar, você vai levantar sua mão e vai falar amém. Se você não concordar, não faz nada, tá? Mas quantos concordam em receber Vinícius, eu ia chamar de Vinícius e Raquel, para que eles possam membrar na Nova Jerusalém Taquara, fazendo parte do corpo? Se você concorda, levanta a sua mão aí. Deixa eu contabilizar agora. Amém, amém, a maioria, amém. Então dê um forte aplauso no nome do Senhor. Gostaria de chamar os pastores aqui, receber. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Deus abençoe, conto com a tua vida aí, amém. Essa pastora de Big Field, meu Deus, essa aqui é da freguesia mesmo. Aleluia, aleluia. Olha lá vem, esse aqui é o ungido. A igreja pode ficar à vontade, se você quiser vir dar um abraço nele aqui, nela, fica à vontade. Esse aqui é o ungido, esse é o brabo. Cozinha, você cozinha, Vinícius? Demorou a responder, amém. Pode sentar, glória a Deus. Então, irmãos, nós recebemos, e eu quero incentivar você. Nós temos outras pessoas que já estão visitando, já tem um tempo. Se você quiser marcar um gabinete para conhecer, né? Porque não basta você visitar, você tem que fazer parte. Pastor, mas eu já me sinto parte. Se você já se sente parte, então procure a Daniele, a diaconisa Daniele, alinha com ela uma data, nós faremos um gabinete, vamos conversar, para você poder entender qual é a visão da igreja, tá? Diante de Deus, vou falar para você, a minha maior preocupação hoje não é ter um número na igreja,
minha maior preocupação hoje é que Deus envie pessoas confiáveis para que a gente possa caminhar em cima daquilo que Jesus nos direcionou. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Abre a sua Bíblia aí. Você que nunca fez DNA, incentivar você. Qual sábado que é? Dia 7. Ia falar 14, hein? Dia 7 de março. DNA. Você precisa saber qual é a visão dessa igreja. Você precisa saber qual é a cultura dessa igreja. Você precisa saber quais são os pilares dessa igreja. Pastor, já sei, é church, porque é parede preta, não tem nada contra a church. As churches são de Deus, irmão. Deus está lá também. Aqui é parede preta, mas tem uma cultura. E você precisa entender. Para depois você falar assim, quando ouvir alguém falar assim, chama o seu pastor para ir lá para o legendário. O meu pastor é contra. Será que sou contra? Você tem que saber qual é a visão da igreja. Você precisa entender o que é ferramenta, o que é instrumento e qual é a visão que Deus deu para a igreja. Então, procura aí sábado, dia 7. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Atos. Senhor da glória, me ajuda. Essa letra aqui, irmãos, é maior do que a outra. Mas está chegando. O óculos vai. Deus já mandou a provisão. Vamos botar em prática. Vamos lá. Atos, o livro de Atos, foi Lucas que escreve a Teófilo. Atos capítulo 13, verso 22, eu estou usando a nova versão transformadora. Acompanha comigo, prepara aí. Todo mundo já encontrou, irmão? Atos, Novo Testamento. Senhor, dá vitória aqui, Pai. Volta. Jesus, dá vitória. Amém. Isso, chegou. Atos capítulo 13, verso 22. Acompanha comigo. Mas Davi removeu Saul. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. Quem Deus colocou no lugar de Saul? Quem Deus colocou no lugar de Saul? A respeito de quem Deus disse. De repente, na sua Bíblia está falando a respeito de quem Deus testemunha, Deus dá testemunho. Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração e fará tudo que for da minha vontade. Fecha a sua Bíblia, coloca a sua Bíblia no seu assento, vamos orar? Deus, Espírito Santo, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui na tua casa. Apresentamos a Ti agora a Tua palavra, apresentamos a Ti as nossas vidas, apresentamos a Ti, Senhor, o nosso coração. Nós Te pedimos, fala conosco, inunda o nosso coração, nos dê clareza de entendimento e se manifeste a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Davi. Que isso, filho? Uau! Glória a Deus, gostei. Negócio, quando tu tá ligado, tu entra no manto. Glória a Deus, fica preparado que ainda tem mais daqui a pouco. Mas, irmãos, Davi foi um homem extraordinário. Foi ou não foi? Minha filha já tem até glória ali, aleluia. Davi foi um homem, a Bíblia vai dizer, segundo o coração de Deus. Mas eu vejo aqui algo que Deus falou muito ao meu espírito nessa semana. Aqui, em Atos capítulo 13, é Deus dando testemunho sobre Davi. E eu quero te fazer uma pergunta. Que testemunho Deus tem dado a nosso respeito? Gabi, Deus te abençoe. Caio, Deus te abençoe. Qual o testemunho que Deus tem dado ao nosso respeito?
uma pergunta para você refletir muito hoje. Não porque é a Santa Ceia, não porque é o último domingo de fevereiro, mas que é a palavra. Qual o testemunho que Deus tem dado a teu respeito, a meu respeito? No nosso local de trabalho, na criação com os nossos filhos, na rua, na igreja, em relação àquilo que Deus confiou à nossa mão para fazer. Qual é o testemunho que Deus tem dado a seu respeito? Isso é muito pesado, porque simplesmente Davi, a Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Nesse período que teve o carnaval, nós não temos retiro, tivemos um ainda, né? Glória a Deus, ano que vem será diferente, né? Nós tivemos o culto domingo, foi abençoado, e aí e aí eu tive a oportunidade de ouvir um homem de Deus, pastor Antônio Cirilo, sabe, irmãos? E ele falou algo muito marcante, que eu quero compartilhar com você, me pegou por dentro. Às vezes a gente acha que um homem segundo o coração de Deus é um homem perfeito. Falei alguma mentira aí? Davi foi perfeito? E quando você pega na balança Davi e Saul, naturalmente falando, já ia falar humanamente falando, naturalmente falando, quem errou mais? Davi. Você não vê Saul envolto com mulheres. Você vê Saul mandando um dos seus amigos para a batalha para ser morto, para que ele pudesse tomar a mulher dele. Alguém vê isso na Bíblia? Não vê. Você vê Saul, ele se envolvendo, entrando no templo todo sanguinário. Não, você não vê. Você vê um Saul que era bonito, inteligente, cheio das ferramentas para a batalha, mas você também vê um Davi que assassinou, que não podia ver uma mulher na sua frente, um Davi que também era sanguinário, um Davi que quebrou protocolos. Você vê um Davi que fez muita coisa errada, mas do alto sublime trono Deus olha e fala: Davi foi um rei, um homem segundo o meu coração. E eu quero trazer essa palavra nessa noite de domingo, para que a gente possa sentar à mesa. O que é um homem segundo o coração de Deus? Porque na nossa mente natural, talvez você possa até discordar, mas na nossa mente natural, nós olhamos assim: quanto o número de coisas certas que eu fizer vai determinar o céu para mim. Se eu faço 1000 coisas certas e uma coisa errada, eu estou bem na fita com Deus. Falei alguma mentira aí, irmão? E nós achamos que o critério de Deus de julgamento entre o certo e o errado está atrelado ao entendimento que nós temos de certo e errado. O entendimento que nós temos de certo e errado não é o entendimento que o reino traz para a gente de certo e errado. Porque eu bato muito nessa tecla. Porque se o reino tivesse o entendimento que a terra tem de certo e errado, o reino ia falar assim: Vinícius, estão batendo na tua cara, estão falando mal de você, parte para cima. Mostra quem é que manda. Mas o reino não faz isso. O reino está falando, estão falando mal de você, estão dando na sua face, vira ao outro lado e deixa dar na outra. Porque o conceito que o reino tem de certo e errado é diferente. Agora eu vou te provar biblicamente. Porque se você acha que a quantidade de obra que você faz
vai te garantir a eternidade, vai te garantir o céu, o número de vidas que você ganhou para Deus, o número de almas, o número de serviço, o tanto que você dizimou, o tanto que você fez para casa, desculpa, isso não te garante a eternidade. É necessário, isso faz parte, mas isso não te garante a eternidade. Estava lá Jesus na cruz. Você conhece a história? O que ele falou para o segundo ladrão? Hoje mesmo estarás comigo aonde? Para tomar um açaí? Estarás comigo aonde? No meu? No meu? E agora eu quero te perguntar, Silvana, quantas almas ele ganhou para Deus? Quantos evangelismos? Quantas vezes ele pegou um bumbo e foi para o trem lá Japeri? Quantas células ele abriu? Quantas vidas? Quantas ministrações ele fez? Por quê? Eu estou provando para você que o acesso aos céus não é pelas obras, mas é pelo coração. E Deus, ele olha para o coração de Davi, ele entendeu que Davi tinha algo que Saul não tinha. Todas as vezes que Davi pecava, todas as vezes que Davi errava, Davi tinha um princípio estabelecido na sua vida. Eu errei, eu pequei, eu vou me arrepender. Vai ler o Salmo 51 para você ver como é que era o coração de Davi. Só que Saul, quando errava, ele não só errava, ele queria esconder, ele queria que o erro dele fosse apagado, mas ele queria mostrar que ele estava bem na fita com Deus. Samuel, esteja comigo do meu lado para o povo. Deus, ele quando olha para o coração de Saul, ele vê um coração, quando ele olha para o coração de Davi, ele vê rendição. Quem está entendendo, diga amém. Talvez essa noite você veio para um culto, eu preciso que você entenda. Um coração rendido a Deus é aquele coração que entende o valor da mesa. Um coração rendido à vontade de Deus entende o valor do comprometimento com Ele, não com o homem. Um coração rendido se submete à voz de Deus, à vontade de Deus. Sabe, irmãos, isso que eu vou falar agora talvez possa dar um nó na sua mente, depois você pode estudar em casa. Essa palavra está gravada, depois você pode ouvir. Davi foi um homem que mostra para a gente que o coração dele era um coração que valorizava a Deus de uma tal forma que ele entendia que o erro ia trazer consequências. Mas as consequências não afastariam ele, não anularia aquilo que Deus sonhou para ele. Porque o filho de Davi começa a passar por um momento, e um dos filhos de Davi morre. Você conhece a história. Davi, ele passou vários dias em jejum. E quando recebe a notícia, Davi, filho morreu, o que Davi faz? Davi joga em rosto. Davi abre a boca. Entenda o peso de um coração que é voltado para Deus. Davi fala assim, Deus, eu fiz, eu entreguei, eu me dei, eu fiz jejum, eu participei de campanha. Davi abre a boca para falar isso. O que Davi faz? Davi se levanta. A vontade de Deus é soberana. Sai, toma um banho e vai comer. Um coração voltado e rendido para Deus, ele está preso na vontade de Deus. Ele está totalmente amarrado ao desejo de Deus. E Davi era assim. Davi era assim. Saul não era assim, Saul perdeu. Saul simplesmente achou que primeiro ele que tinha que aparecer. Ele mandou fazer um jejum, irmão, para ele. Mandou levantar uma estátua para ele. Saul.
Saul foi rei durante vários anos. E durante o reinado de Saul, ele nunca se importou em trazer o que era mais valorizado, o que é mais valorizado para o povo de Deus. Trazer de volta aqui a presença de Deus. Olha como é que era o coração de Davi. Um coração rendido, voltado para Deus. Sim, sou mulherengo, mas meu coração é voltado para Deus. Sim, eu assassinei meu melhor amigo, mandei ele para frente de batalha, mas o meu coração é voltado para Deus. Sim, eu fiz muita coisa errada, mas o meu coração continua voltado para Deus, porque um coração voltado para Deus, a ambição dele não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Um coração voltado e rendido para Deus não é um coração perfeito, mas é um coração alinhado com o coração de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje, com todo carinho. Se Deus olhar para você agora, para mim, para você agora, Ele vai encontrar alinhamento do nosso coração com o coração dele em relação à nossa conduta, postura, no que diz respeito à casa de Deus? Por que eu faço essa pergunta? Porque Deus, ele confiou algo a Davi. Deus, ele confiou um povo na mão de Saul. E Saul não valorizou. Deus confiou um povo na mão de Davi. E Davi valorizou. Olha para a tua mão aí, querido. Deus confiou algo a você. Deus botou algo na tua mão. E o que nós estamos fazendo? Será que a gente está tratando as coisas de Deus como algo comum? Eu faço quando eu quero, quando me der vontade. Ou estou tratando as coisas de Deus como algo extraordinário? Eu vou fazer o meu melhor. Quem está entendendo, diga amém, irmão. E a Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos voltar a trazer esse entendimento para a igreja. Que o Deus, ele está procurando, não sou eu que falo, é bíblico. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Um adorador verdadeiro não é aquele que está 24 horas na igreja, mas é aquele que tem um coração rendido com a Deus. E Deus, ele está procurando homens e mulheres com coração como Davi, a qual ele possa olhar e dizer: eu dou testemunho sobre ele. Eu, do alto e sublime trono, posso dizer: eu estou dando testemunho sobre a vida do Miguel. Eu estou dando testemunho sobre a vida da Silvana. Eu estou dando testemunho sobre a vida do Helenildo. Irmãos, isso é muito, muito sério. Por quê? Pastor, o que essa palavra tem a ver com a Santa Ceia? Tem tudo a ver. Porque se o teu coração for igual de Saul, a Santa Ceia para você vai ser só mais um pãozinho sem fermento e mais um suco de uva. Agora, se você tiver o coração como o de Davi, rendido a Deus, alinhado com os céus, você vai entender que a mesa não é só mais um momento de suco de uva e de um pão sem fermento, mas aponta para uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Hoje, na Escola da Palavra, eu falei algo. Depois, até o padrinho estava comentando comigo. Mas é algo muito forte. Por exemplo, eu estou vendo ali, Tiago, Érica, Telzinho no colo. O que Deus confiou ao Tiago transborda na vida da Érica. Que transborda na vida da Juju, que está lá atrás, adorando. E transborda na vida do Theo, que está aí no teu colo. E vai transbordar na vida dos netos de vocês. E vai transbordar na vida dos bisnetos de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque um coração rendido a Deus, quando ele se submete a Deus, Deus, ele não olha para você como um indivíduo. Deus olha para você de uma forma geracional. O que Deus falou? Que não faltaria varão que se assentasse no trono de quem? De Saul? No trono de quem? De quem? Por quê? Deus está falando sobre algo geracional, tá ou não tá? Por quê?
Quem cultivou isso em Deus? Salomão? Jessé? Quem cultivou? Davi. Tudo aquilo que você faz hoje, nos dias de hoje, você está cultivando. Deixa eu melhorar a palavra. Você está semeando. Talvez você não venha colher, mas as gerações futuras irão colher, irão desfrutar. Coisa mais linda, que se hoje nós fôssemos arrebatados, se Deus levasse a Nova Jerusalém Taquara hoje, para um tempo de arrebatamento, o entendimento que nós temos hoje, é aquela cena, onde o cego Bartimeu dá aquele grito, Jesus, filho de... Irmãos, olha o peso. Deixa eu te lembrar de algo. Quando Deus ele fala para Samuel que Deus ia levantar alguém, que ele já não estava mais se agradando de Saul, Davi não estava nem pronto. Então eu preciso que você entenda isso. E a ceia me fala sobre isso. Me remete a entender essa aliança. A aliança de um coração que se entregou. Quem está comigo, diga amém. Vamos voltar. Aliança de um coração que se entregou e de corações que estão valorizando essa entrega. Deixa eu falar para você. O coração de Cristo foi entregue por mim e por você. A nossa conduta, a nossa atitude cristã fala muito de como nós valorizamos essa entrega. Porque ali não é só um pão. Não é só mais um suco de uva. É como você recebe o sangue que foi derramado. O sangue que foi vertido. E aí, para muitos hoje, as pessoas estão confundindo muito, achando que servir a Deus, eu vou servir do meu jeito. Cada ministério tem a sua característica, tem a sua identidade, eu respeito, não falo mal de ministério nenhum. Só que algumas coisas acabam machucando a gente. Quando as pessoas acabam levando as coisas de Deus sem seriedade. E hoje, quando a gente estava almoçando aqui na igreja, a gente estava falando sobre isso. O que mudou, Jonathan, da época de Pedro para agora? O que mudou, Vinícius, da época de Paulo para agora? Sabe, Wellington, o que mudou, Nígia, da época dos discípulos para agora? Deus, ele é o mesmo, é ou não é o mesmo? Mas quem mudou foi Deus e a humanidade. Sabe, irmãos, os acessos que são liberados nos fazem valorizar mais os acessos do que a presença. E às vezes nós só valorizamos a presença quando vem uma dor, quando vem o inesperado, quando vem o sofrimento, quando vem uma fome, quando vem escassez. Isso não é bom. E Davi, Deus, ele mostra para a gente que Davi, ele tinha um coração que ele entendia o peso de servir a Deus. Era maior, muito maior do que a vontade do coração dele. Então ele entendia o que era servir a Deus. E esse entendimento gerou o soberano, o criador de todas as coisas. Aquele que do nada fez tudo, chegou ao ponto de ele falar, eu dou testemunho de Davi. Imagina hoje, Dani, o soberano chegar para os 24 anciãos, para os seres viventes, para os milhares de milhares de milhares de milhares, e para o próprio capeta, porque ele ouve. Deus falou assim, ó, eu dou testemunho da diaconisa Daniela. Foi isso que Deus fez com quem? No Velho Testamento. Com quem? Aleluia. Com Jó, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus chegou e falou assim para o diabo. Jó, meu servo bom, fiel e
justo. Vira para quem está perto de você e fala assim: e aí? O que você acha que Deus fala a seu respeito? Sabe, irmãos, isso mexeu muito comigo, porque essa palavra, hoje a Santa Ceia não fala de um lugar. Essa mesa da Santa Ceia, eu não estou falando de um lugar. Eu não estou falando de um cargo. Eu não estou falando de um tempo de igreja, tempo cronológico. Não, eu estou falando de rendição. Entendimento que o teu coração, entendimento do que diz a palavra. Que a palavra vai dizer que ele percorre toda a terra para procurar corações totalmente dele. Isso é bíblico. Deus, ele está procurando. E Deus, ele não procura perfeição. Porque se ele procurasse perfeição, ele não estaria habitando nem dentro de mim, nem dentro de você. Entenda isso, irmão. O Espírito Santo tinha local muito melhor para habitar, não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, irmão? Tinha. Mas ele decidiu habitar onde? Dentro da gente. E se você for ver, quando você passa em revista daqui, você vê que existe uma variedade. E vai assim, ó, baixo, médio, alto. Magro, médio, gordo, preto, branco, oriental, com cabelo, com pouco cabelo. Pessoa que está nova, pessoa que está velha. Você vê várias gerações, olha, Lisa, aí a geração tão novinha. Aí a palavra vai dizer que Deus escolheu habitar no meio do seu. Deus escolheu habitar no meio de pessoas, o quê? Então Deus, ele não procura a perfeição. Deus, ele está procurando corações alinhados. Alinha o teu coração com os céus. Sabe o que acontece quando tem um lar que não tem um alinhamento com os céus? A casa vive em desorganização. E quando a casa está desorganizada, guarda isso. Organização da casa não são móveis no lugar. Estou falando com homens e mulheres de Deus. Organização da casa é o coração no lugar certo. Às vezes o coração do sacerdote da casa está aqui, mas o da esposa está do outro lado. E dos filhos já estão em outra nação. Um coração alinhado, ele não só muda o ambiente dentro de casa. Perdão, uma família alinhada, ela não só muda o ambiente dentro de casa. A organização espiritual, ela é clara. Pastor, que organização espiritual? Me ajuda aí, fala para o seu irmão. O céu é organizado, irmão. Vou dar só uma cutucada, não vou entrar nisso porque é muito teológico. Para que servem os galardões? Só para você pensar. O céu é organizado, irmão. Tem organização no céu. Tu acha que vai chegar lá e vai... cheguei. Não é assim não, irmão. E assim como o céu é organizado, o inferno também é. E aí Deus está procurando o coração alinhado, mas é difícil alinhar o nosso coração? É. Nos dias de hoje, antigamente era mais fácil. Por que nos dias de hoje? Porque hoje a gente dá muita da nossa vontade. E aí, o que você vai fazer? Não, eu vou fazer. Por exemplo, se eu perguntar assim, e aí, Níger, o que você... Todo carinho, tá, filho? Sabe aqui, ó. Aqui. E aí, Níger, a Páscoa está chegando, o que você vai fazer na Páscoa? Aí ele vai falar assim, eu vou lá para a terrinha. E aí, Elenildo, o Páscoa está chegando, você vai fazer na Páscoa? Não, eu vou lá para a Bahia pegar caranguejo para trazer para o senhor. Aleluia, você não sei, aleluia. Não, isso é aquilo que a gente quer, mas em qual momento nós? Calma aí, eu sei o que eu quero, mas eu preciso entender o que Deus quer para mim nesse momento. E não é porque você tem acesso e consegue que é Deus que está permitindo que você vá. Permitindo que você faça, permitindo que você venda, permitindo que você compre. Um coração alinhado
tudo aquilo que ele produz, tem um propósito definido. E sabe qual é o propósito definido? É a manifestação do nome de Cristo na terra. Numa reunião de pastores, foi ventilado assim: se Deus, aquele pastor, aquela igreja que é pequenininha, quando aquela igreja explode e cresce, a igreja vai continuar sendo a mesma? A liderança da igreja vai continuar sendo a mesma? O que levou, o que motivou ao crescimento? É o nome de Jesus? Ou é o coração que quer mostrar para que veio? São perguntas como essa que acabam gerando na nossa vida indagações. Que eu me pergunto: Senhor, eu vim hoje participar da Santa Ceia com o coração rendido e entendendo o que é a Santa Ceia? Ou eu vim só para mais um culto porque eu não tinha o que fazer dentro de casa? Quem está entendendo, diga amém, irmão. Pastor, eu sei que é uma palavra dura, está sendo dura, eu sei, meu irmão. Mas eu preciso entender que a diferença de Saul para Davi não foi o erro, mas o coração alinhado com o céu. A nossa diferença para outros crentes aí, irmão, vai ser um coração alinhado. E aí a gente já caminha para o final, porque o que eu vou falar é muito simples. A ceia não celebra sentimentos. Sim, é aquele momento que você fica assim. A ceia não celebra sentimentos. A ceia celebra uma aliança. Uma aliança de Deus com o homem. Eu quero incentivar você nessa noite a entender que Deus, Ele está dando um testemunho a nosso respeito. Mas qual será esse testemunho? Não depende de Deus, não depende da igreja, depende única e exclusivamente de nós, no nosso secreto. Eu falo individualmente, no âmbito individual de cada um, não é no coletivo, é no individual. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos agora partir para a Santa Ceia. É aquele momento que você vai refletir de qual forma você vai cear hoje. Com o coração de Saul ou com o coração de Davi. Quero convidar você agora, quero convidar você a fechar os seus olhos, a falar com Deus. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para Deus. Você vai dizer: Deus, se em algum momento eu fui como Saul, eu não quero ser como Saul. E eu também não quero ser Davi. Eu quero ser a mim mesmo, o Tadeu, a Lidiane, a Marcele. Eu quero ser a mim mesmo. Mas eu quero que o meu coração seja totalmente alinhado com o teu. Eu quero saber que o Senhor está testemunhando a meu respeito, não pelas minhas medalhas, não pelo o meu serviço, não pelo aquilo que eu entrego, não pelo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas pelo aquilo que eu sou para o Senhor nos céus. Eu peço para ti nessa noite, Deus, olha para o mais íntimo do meu coração. Me mostra como está o meu coração, irmão. Faça essa oração. Peça para Deus te mostrar como é o teu coração. Quando você estiver dormindo, quando você estiver tendo um sonho, peça para Jesus revelar para você como é o teu coração referente às coisas dele. Peça para Deus te mostrar, para que ele possa testemunhar e dizer: ei, em toda a Taquara eu conheço várias igrejas. E eu não falo qual é a melhor, qual é a pior. Mas eu sei que na Mananciais 559 tem um povo simples, mas que me adora com um coração puro e tem um coração alinhado. Eu conheço as obras dessa igreja.
Que Deus olhe para nós, que Deus olhe para nós, pastores, que Deus olhe para o corpo diaconal, que Deus olhe para as crianças, para os jovens, homens e mulheres, e se alegre com o coração, e se alegre com a nossa conduta, e se alegre com as nossas escolhas e com as nossas decisões. Que Deus ache graça. Nós vamos orar agora. Enquanto ele estiver orando, você permanece aí. Cadê os diáconos que vão distribuir os cálices? Eles vão distribuir. Eu peço que você tome muito cuidado quando você abrir, para não estourar, não sujar a sua roupa. Amém? Vamos orar. Deus, eu clamo a Ti agora pela Tua ajuda. A Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de um coração alinhado. Só que agora nós já sabemos aquilo que precisamos. Mas agora vem, nós queremos ter um coração alinhado. Senhor, muda o que tem que ser mudado na nossa vida. Hoje nós te damos lugar, espaço para o Senhor trabalhar. As nossas prioridades não podem ser a nossa vontade nem a nossa realização pessoal. Quantas vezes abrimos a nossa boca e dizemos Jesus está voltando? Quantas vezes olhamos para as desgraças que estão acontecendo e declaramos Jesus está voltando? Quantas vezes olhamos para as situações mundiais, o que está acontecendo no mundo, e dizemos Jesus está voltando, mas qual é a nossa escolha em relação a isso? Escolhemos permanecer ou escolhemos caminhar segundo o nosso coração que enganoso é? Escolhemos ter uma vida alinhada com os céus ou escolhemos ter uma vida alinhada com as nossas realizações pessoais? De nada vale gastar a nossa vida na nossa vontade se nós não estamos glorificando o nome de Deus. Tudo aquilo que fazemos precisa apontar para Jesus. A ida ao trabalho precisa apontar para Cristo. O nosso trabalho secular precisa apontar para Cristo. A nossa saúde precisa apontar para Cristo. A nossa vida precisa apontar para Cristo. Porque nós somos a Bíblia que os nossos filhos, os nossos cônjuges, a nossa parentela lê. Nós precisamos ter um coração rendido a Ti, Deus. E nessa ceia, chega de tratar a ceia como mais uma ceia. Porque a ceia não celebra sentimentos. Nós estamos celebrando uma aliança. Uma aliança que foi feita. Mas não só uma aliança, um princípio que está sendo obedecido nessa noite. É isso que celebramos. Nós reconhecemos que não somos nada. Reconhecemos que não temos nada. Reconhecemos que nada somos, que nada temos e que somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Por isso te pedimos, Pai, acha graça da nossa vida. Achamos que uma palavra alegre, achamos que uma palavra que impulsiona a teologia da prosperidade, achamos que barulho traz o céu para a terra. Não, o que traz o céu para a terra é um coração rendido, é um coração quebrantado, é um coração alinhado. O avivamento não vem por barulho, o avivamento vem por entrega, o avivamento vem por rendição, o avivamento vem por quebrantamento. E é isso que Davi viveu, e é isso que queremos viver nesses dias. Conduza-nos, Senhor Jesus, à manifestação da sua glória, Pai. Salmo 139 diz: Tu nos sondas e nos conhece. Sonda agora o coração da tua igreja. Sonda o coração dos pais. Sonda o coração dos filhos. Sonda o coração da vida conjugal de cada um. Sonda o coração agora, Deus. E nessa noite,
reconhecendo a tua soberania, nós estamos aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé agora, querido. Eu quero incentivar você agora. Pegue o cálice. A palavra de Deus vai dizer: pois eu lhe transmiti algo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Ei, guarda aqui. Quem já teve dias ruins aí? Levanta a mão. Foi num dia ruim que ele continuou. Não foi um dia, sabe, Manelzinho? Não foi um dia que tudo estava indo bem. Foi um dia que teve uma traição. Foi um dia que teve uma dor. Mas Jesus estava lá. E ele continuou. Continua, meu irmão, independente do momento que você está vivendo. Pois ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês. Esse cálice que o corpo diaconal entregou, ele aponta para um pão que fala do corpo, para o suco de uva que fala do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E todas as vezes que nós celebramos e participamos, nós estamos honrando aquilo que Jesus fez e celebrando a aliança que ele fez, com o coração alinhado. Eu gostaria que você agora pegasse o pão. Pega esse pãozinho sem fermento. E você, quando olha para ele, você diz assim: poxa, é algo tão simples. Tão simples. Deus é simples, irmãos. A gente que complica. É algo tão simples que nos faz entender algo. Deus, ele não está pedindo muita coisa para a igreja. Ele só está pedindo um coração alinhado. Enquanto a igreja quer virar no manto, profecia, revelação, visão, glória, Deus só te pede um coração totalmente dele. Porque, irmãos, quando temos um coração totalmente dele, temos a revelação. Quando temos um coração alinhado, não temos uma revelação vinda do homem, vinda dos céus. Quando temos um coração alinhado e entendemos que a voz profética não está do meu lado, está na minha frente, que é a palavra. Um coração alinhado, ele não só se move, ele glorifica o nome de Jesus na terra. Pega o seu pão em unidade, comemos todos em nome de Jesus. Aí você vai tirar o lacre do cálice. E o verso 24. 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Faça isso em memória de mim, sempre que comerem e beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Como anunciar a morte do Senhor até que ele venha? Sem um coração alinhado. Vocês já perceberam aquelas pessoas que vão para um evento, seja um culto, um retiro, uma conferência, participa de um evento e volta para casa da mesma forma? E a gente está acostumado a culpar quem? As programações, o evento. Só que a culpa de você voltar para casa da mesma forma não é das programações, não é do evento. É porque o teu coração não está alinhado com os céus. Quando um coração não está alinhado com os céus, nós criamos expectativas nas pessoas erradas e da forma errada.
um coração alinhado com os céus, eu não crio expectativa, eu vivo aquilo que Deus quer. Eu quero convidar você hoje, para a gente poder fechar essa noite, a pegar o seu cálice. Olha bem para o seu cálice. Imagina um sangue derramado na sua frente. E esse sangue foi só por mim, Gustavo? Foi por você também? Esse sangue foi só por mim, Jonathan? Foi por você também? Foi só por mim, Marcelo? Foi por você também? Foi só por mim, Manel? Foi por você também? E o que a gente está fazendo com esse sangue? Guardando ou está compartilhando? Se não foi só por você, Caio, que faz aniversário dia 24, o que você está fazendo com o sangue de Jesus que habita dentro de você? Guardando ou compartilhando? Saia do seu lugar, compartilhe com alguém e libera sobre ele. Você terá, eu e você viveremos um coração rendido a Cristo. Compartilha com ele, compartilha com ela. O momento de compartilhamento é um momento muito especial. Você está dividindo aquilo que você recebe. Você está dividindo o sangue de Cristo que está na tua vida. Você está compartilhando aquilo que você recebeu dos céus. Como igreja agora, tomemos todos esse cálice, que não foi só derramado, mas Deus compartilhou com a igreja o sangue dele. Esse sangue está guardando as nossas vidas. Esse sangue foi lá na Alemanha. Esse sangue é o que guarda os nossos filhos, os netos que quem tem ou aqueles que terão. Esse sangue é o sangue derramado de Cristo. Comemos todos em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Então declare: eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ó Senhor, nós somos a tua casa, Pai. Se você crê nisso, dê um forte aplauso no nome do Senhor. Aleluia. Estamos terminando, querido, mas tome seu assento rapidamente. Eu tenho aí 5 minutinhos só para passar algo para vocês. Cheguei lá, amém. Eu quero aqui, eu falei domingo passado, eu vou falar agora. Vem cá, Manelzinho, cá. Ser minha testemunha depois de Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus, a pastora, a vida do Manel como tesoureiro. Há 2 semanas atrás, Deus deu uma estratégia, né, que a gente estava precisando pagar a conta. Nós conseguimos pagar a conta, graças a Deus. Nós temos que pagar agora, irmãos, amanhã, dia que vem, dia 22, temos que pagar dia 23. E talvez você se pergunte assim: mas pastor, é uma conta atrás da outra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você paga quantas contas de luz no ano? Uma só? 12, né? Aí quando chega dezembro, você fala: ufa, acabou. Deixa virar o ano. Já vem outra. Você paga quantas mensalidades da escola? Pastor, eu só pago 11. Mas tem a taxa da inscrição da matrícula, né, irmão? Que é uma mensalidade.
E pastor, eu não pago matrícula, meu filho estuda no governo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas tem muita gente que não consegue. Mas, irmãos, o nosso desafio ele é contínuo. Contínuo. Nós pagamos o aluguel, nós pagamos uma parte no dia 20, no dia 10 e outra parte no dia 22. Amanhã vence o aluguel. Cadê? Coloca para mim, por favor. Amanhã vence o aluguel. E eu quero incentivar você a ser fiel no teu dízimo. E eu vou falar para que eu chamei o Manel aqui, para ele vai orar pelas suas finanças. E deixa eu te explicar algo. Um princípio bíblico. A salvação é individual ou coletiva? Individual ou coletiva? No DNA a gente fala sobre isso. Aqueles que não fizeram DNA, eu quero só dar uma pincelada para você. Para aquele que é casado, o dízimo, ele também é no individual, irmãos. Eu vou falar para você algo que eu aprendi, minha mãe sempre falou, minha mãe em vida, ela falava, você casou, você vai entregar o dízimo, o seu dízimo, a Liliane vai entregar o dízimo dela. A ausência de entendimento de princípios, não estou inventando, nem estou falando nada, é bíblico. A ausência e a falta de entendimento de princípio faz o povo caminhar numa direção errada. O dízimo, ele é individual. Você precisa entender isso. E eu quero incentivar você a ser um dizimista fiel. Pastor, eu tenho vergonha que eu não consigo dizimar. Ou você acredita que essa casa tem homens e mulheres de Deus, ou você não acredita. Você tem essa dificuldade de dizimar. Eu não quero saber o teu salário, mas você tem essa dificuldade. Me procura a pastora Liliane, vamos orar. Vamos fazer um propósito, vamos orar juntos. Para que isso que está impedindo você de dizimar seja jogado por terra. Porque o dízimo é uma ordenança. E às vezes, Manel, a gente pede, Deus me dá isso, me dá aquilo. Aí Deus, eu não faço barganha, mas eu sou justo. Trabalho com princípios. Então eu preciso ter esse entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém entendeu não, né, irmão? É quando fala assim, ó, vai ganhar um carro. Amém. Vai pé Disney. Amém. Vai entregar o dízimo. O que o amém muda, irmão? Repreende isso aí. Deixa o devorador chegar na tua casa não, hein? E eu vou falar para você. Vamos lá. É um princípio. Amém ou não amém? É importante viver esse princípio. É importante reproduzir esse princípio. E hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Tem um grupo aqui da geração do coque, do manto, que hoje vai estar apresentando a sua oferta para a obra da igreja. Eu quero chamar, estão aqui já? Nós vamos chamar as crianças. E hoje você, pai, vai ver a importância de uma Bíblia lida. Os seus filhos, netos, seu parente, direta e indiretamente. Tão novo, uma geração tão nova, que já está sendo educada a entregar um princípio. Eu não vou falar o nome de uma criança que chegou, né, no culto de domingo e falou assim, pastor, eu quero entregar a minha oferta. Aí eu falei assim, você quer? Não, meu dízimo, olha isso, irmão, a oferta, ela é alçada, o dízimo é 10% daquilo que você recebe, do líquido, tá, irmão? Então entenda, essa criança chegou e me pegou e quebrou meu coração. Eu falei assim, meu Deus do céu, quase que eu falei uau, pastor, para a criança. Uau. Quebrou meu coração. Ela chegou e falou, pastor, eu quero entregar o dízimo. Eu falei, quer entregar o dízimo? Não, pastor, fica com o dinheiro não. Vem cá, Manel. Aí ela veio falar assim, pastor, eu ganhei o dinheiro da minha tia. E eu tirei a parte para mim poder entregar o dízimo. A Bíblia diz, a quem muito é dado, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Princípios bíblicos não são explicados naquilo que nos favorece, mas em tudo aquilo que vivemos. Então as crianças estão aqui, estão todos aqui já? Pode, vem cá, as crianças estão aqui.
A Monique é responsável pelo departamento infantil, vai dar a palavra. Elas se mobilizaram e hoje foi o primeiro culto. A pregadora da noite, quem foi? Levanta a mão aí, mano. Vem cá rapidinho. Isso. Vira de costa aqui, ó. Mostra o coque. Foi a pregadora da noite, Vaso. Já vem com autoridade, graças a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Peço de todo o coração que vocês continuem orando incessantemente pelo ministério infantil, pela vida de cada criança que está aqui, que eu creio que muitas outras ainda chegarão, porque quem estava lá atrás hoje junto comigo, a pastora Marcele foi lá rapidinho, a Raquel ficou comigo, a Oleandra, eu não falo isso e elas sabem, e o Senhor sabe que não é para envaidecimento nenhum, mas elas viram o que Deus fez lá atrás. Foi lindo de ver. E está aqui, em nome, a preletora entrega para o tesoureiro a oferta deles do culto de hoje. Então, que isso fique marcado no coração e na memória de vocês, porque é essa geração aqui, que isso que me preocupa enquanto eu estou à frente da liderança, é trabalhar cada vez mais o aprofundamento da palavra na vida deles. E hoje nós tivemos aqui levitas, intercessores, pessoas que oraram, que adoraram, que pregaram, e eu creio que Deus, assim como eu coloquei no grupo, Deus irá fazer muito mais através da vida deles, muitos dons, muitos ministérios ainda serão desabrochados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vem cá, Manel, vamos orar aqui. A chave Pix da igreja, você que está aí conectado, anota aí no seu coração, é o nosso CNPJ 10 193 915 0002 dígito 03. Deixa eu repetir para ficar bem gravado no coração. CNPJ 10 193 915 0002 dígito 03. Amém? Wellington, daqui a pouco é Isabel, Wellington. Tá certo, isso aí, ó. Vai ensinando, em nome de Jesus. Amém? Diácono Manuel vai estar olhando pelas finanças, consagrando a oferta das crianças e pelas ofertas, consagrando a oferta das crianças. Apresenta para Deus as tuas finanças aí. Apresenta para Deus. Apresenta para Deus agora diante de Deus. Você precisa acreditar nessa palavra. Porque a palavra de Deus vai dizer, como pobre, enriquecendo a muitos. A igreja de onde eu vim vai fazer 40 anos. Anel, 40 anos. Faz a tua idade, ô glória. 40 anos. Tem 6 prédios. 3.500 membros. Um sítio, um estúdio de gravação profissional. A igreja de onde eu vim começou no aluguel, começou na Mangueira. E quem ergueu a igreja foi o pessoal da comunidade Jacaré, do Céu Azul, do Rato Molhado. E ela está de pé hoje, até hoje, vai permanecer, porque eles honraram o princípio e nós honraremos em nome de Jesus. Amém, Amém, igreja? Queridos, nós vamos ser prósperos. Nos próximos anos, Deus vai fazer milagre neste lugar. Vamos profetizar em cima disso. Porque, olha, se nós fizermos o que a palavra diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, tá? Se nós ensinarmos nossos filhos a estar ofertando na casa do Senhor, nem que seja 10 centavos, isso aí vai haver crescimento na igreja, porque eles serão o futuro da nossa igreja. Porque nós daqui a pouco estamos partindo, mas eles vão dar continuidade. Então, realmente, nós temos que ensinar nossos filhos, nossos netos, e se tiver bisneto também, nossos bisnetos. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando. Senhor amado, graça nós te damos, Senhor, por este momento que nós passamos na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite, cada família representada. Colocamos diante de ti, Senhor, consagramos a ti, Senhor, essa pequena oferta das crianças, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ver as tuas maravilhas através da vida destas crianças. Continue abençoando os pais, Senhor. Continue abençoando os filhos, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoe a finança da nossa igreja, Senhor. Oh, Jesus, não deixe, Senhor, que nada venha faltar. Somos gratos, Senhor, a cada um daqueles, Pai, que ouviram, Senhor, a nossa petição, Senhor. Oh, mandamos, Pai, um e-mail, mandamos um WhatsApp, e eles foram prontamente, Pai, nos atender. Somos gratos a Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe o trabalho das mãos de cada um, Senhor. Que não venha faltar o pão, que não venha faltar água, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. Porque nós cremos na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas, Senhor, que um dia, Senhor, nós, Pai, estaremos contigo na glória, Senhor. Mas antes nós temos que fazer a nossa parte aqui. O dízimo, Pai, conforme já foi falado aqui, é um mandamento seu. Sabemos, Pai, que se nós cumprirmos esse mandamento, nós seremos prósperos, Pai. Próspero não quer dizer riqueza. Próspero quer dizer que não vai sentir falta de nada. Porque nada, Senhor, vai faltar. Nós vamos estar contentes, Senhor. Contente com a Tua presença na nossa vida. Contente com a Tua presença na nossa casa. Contente com a Tua presença na nossa igreja, Senhor. Abençoa, Pai, cada família representada aqui, Pai. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Meu irmão, vamos ficar de pé, estamos terminando. Ó, fica atento aí que semana que vem eu vou trazer para os irmãos a data já. Vou alinhar com a Daniele, a diaconisa Daniele, alinhar também com o pessoal da mídia. Nós vamos fazer uma conferência do Espírito Santo. Eu creio do batismo do Espírito Santo. Alguém aqui crê no batismo? Amém? Então vamos entrar aprofundar nesse momento. Chegou o momento daquele que nunca foi batizado, ser batizado com o Espírito Santo. E a gente tem um entendimento que o batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas, tem muitas outras coisas. Então se prepara aí, porque a tampa da panela vai voar. Pega na mão de quem vai pagar um açaí gelado, com granola, banana, morango, whey protein. Coloca aí quem vai pagar que está perto de você. Você vai liberar a palavra para ele. Não, fala para ele, eu aceito em nome de Jesus. Abre a mão, pode me levar que eu estou disponível. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pelo culto. Te agradeço pela vida do Caio Manuel, que dia 24 vai fazer aniversário. Nós abençoamos a vida, a saúde, a mente, a história dele, Deus. Abençoamos, Senhor, a obra das mãos. Tu és o Deus que sela prosperidade na nossa vida. Abre porta onde não tem porta e sustenta a fé, a vida, a família do teu filho em nome de Jesus. Colocamos a vida da Maria, a neta da Cátia Salviano, no nome de Jesus. Nesse exato momento teve um sangramento, ela está no 7º mês, mas nós cremos no poder da palavra, nós cremos no Deus a quem servimos, e a fé se manifestará. E a fé se manifestará, ó Pai, ouça a nossa súplica. Obrigado porque chegamos em paz. Guarda-nos com menina dos teus olhos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que tenhamos uma noite de renovo. Amanhã nos nossos trabalhos possamos ir em paz e retornar em paz. E que nada roube a certeza da necessidade de um coração alinhado com os céus. Nenhuma palavra torpe estará mais na boca da igreja. Nenhum pensamento torpe estará mais na mente da igreja. Porque hoje o Senhor estabelece corações alinhados ao teu, Pai. Aviva a tua obra do nosso meio. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, as doces consolações do Santo de Israel permaneça rica e abundantemente sobre a tua vida e sobre a tua família. Só quem crê, diga: Deus te abençoe e vá em paz, querido. Em nome de Jesus.